Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai olhar um pouco como é que tá o fechamento semanal do gráfico do Bitcoin, fechamento mensal e também as altcoins que na nossa opinião estão baratas. Vem comigo! Sem enrolação, indo direto para o gráfico aqui, a gente vai começar com o mensal, até porque daqui 4 dias teremos o fechamento do gráfico mensal no Bitcoin. E olha só que movimentação interessante que ele está fazendo, né? Fez um fundo aqui, deu uma baita pivotada e esse é a primeira pivosada que ele está dando no gráfico mensal. A gente precisava de uma correção mais forte já no gráfico mensal e ela está acontecendo nesse exato momento. Aí agora vale verificar, né, se essa correção vai realmente parar aqui para continuar a movimentação de alta ou se ela vai ser uma correção igual foi aqui atrás, né? Perceba que lá no último ciclo a gente bateu o fundo exatamente acima da média de 200, que é essa média que tá azulzinha aqui, a gente tá exatamente em cima dela agora. Ele começou a subir, subiu 4 meses, aí depois ele ficou praticamente mais 6, 7 meses de lado aqui, com uma correção mais devagar, para depois começar uma alta verdadeira mesmo, né? A gente já tá muito mais tempo em bear market nesse ciclo atual que a gente vem tendo do que no ciclo passado, tá? Se a gente comparar questão de meses em si. Agora, a questão da correção, olhando para o passado, o Bitcoin ele ficou mais tempo ali caindo devagarzinho até que realmente começou a alta. A gente pode até colocar com uma lateralidade aqui de vários meses, né? Cada barra dessa é um mês. Vamos ver como é que vai ser nesse ciclo atual. Quando a gente para analisar Fibonacci, já mostrei isso algumas vezes aqui no canal, a gente consegue enxergar claramente que aqui nessa pivosada que ele deu no gráfico mensal, ele está retraindo agora para a região 0,382 de Fibo. Então ainda tem espaço para ele vir até 0,5 de Fibo, que seria a região dos 22 mil dólares mais ou menos, tá bom? Esse é o gráfico mensal, é muito provável que a gente vá fechar parecido com isso daqui. O fato positivo é que a gente está acima da média de 200 semanas, né? Essa média aqui, ela está sendo usada como suporte já algumas vezes, olha o tanto de toques que a gente já teve nela. Já usamos como resistência aqui atrás, usamos como fundo aqui atrás também. Então é uma média que vem sendo utilizada bastante durante esses últimos períodos e mais um mês fechando acima dela. Seria interessante para nós que queremos mais alta, pelo menos, ver uma barra no mês que vem dessa maneira para ser mais ou menos um pivô em cima dessa média, né? Seria bem interessante. Quando a gente para analisar aqui o gráfico semanal do Bitcoin, o gráfico semanal fecha hoje, então a gente vai conseguir ver como é que tá parecendo que vai fechar essa semana, né? A gente consegue enxergar claramente esse apoio em cima da média que eu mostrei para vocês ali no mensal, só que de mais perto, né? A gente consegue enxergar mais claramente isso, e assim como foi nesse último movimento aqui também. Igual eu já falei algumas vezes, minha opinião é que a gente vai fazer uma recuperação em V. O que seria uma recuperação em V? Exatamente o que aconteceu aqui, ou seja, vinha caindo e depois em uma semana recupera. Vinha caindo e em uma semana recupera. A minha opinião é que isso vai acontecer. Obviamente que não vai ser nessa semana, porque essa semana vai fechar um doji, mas para isso acontecer tem que obrigatoriamente ser na semana que vem. Senão não seria uma recuperação em V, né? Perceba que nesses outros movimentos, a gente teve a alta, ele foi caindo aos poucos, até que faz uma barra doji, e é exatamente o que a gente está fazendo agora, depois da queda, né? Depois dessa queda, fez uma barra doji para depois recuperar em V. Começa a cair aos poucos, cai mais forte nessas 2 semanas, faz uma barra doji para fazer a recuperação em V. E agora, teoricamente, se repetir o movimento passado, essa barra que a gente está fazendo hoje aqui, essa semana, né? Seria essa barra doji, que foi a mesma que aconteceu aqui e a mesma que aconteceu aqui também. Vamos ver se realmente ele vai replicar a recuperação em V aqui e engolfar toda a semana de queda, né? Seria interessante para mercados voláteis a gente ver esse movimento no Bitcoin, né? Quando a gente para analisar o curto prazo, para finalizar o Bitcoin e a gente ir já para as altcoins em si, a gente consegue enxergar claramente uma lateralidade, né? Então a gente já desenhou alguns padrões aqui que são interessantes nessa lateralidade. E olha só, ele tem dois padrões aqui. Um deles é uma bandeira de baixa, esse aqui seria negativo, né? Caso ele realmente faça essa bandeira de baixa, ele vai buscar lá os 22 mil dólares, que é onde está o próximo suporte que eu mostrei para vocês em Fibonacci, lá no gráfico mensal, para você ver como é que as coisas confluem, né? E além dessa bandeira de baixa, ele também tem aquele Bart Simpson invertido, né? Que é aquela lateralização em fundo aqui, para depois voltar a subir. O mesmo que aconteceu já algumas vezes, só que ao contrário. Aquele famoso movimentação Bart Simpson, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse Bart Simpson aqui no gráfico do Bitcoin. Uma coisa que é bonito de se ver aqui no gráfico do Bitcoin
é que ele ainda está em sobrevenda. Então, teoricamente, quando a gente para analisar aqui o gráfico diário, é ótima região de compra, tá, rapaziada? Quando a gente olha exclusivamente o RSI, olha como é que ele tá em patamares aqui, que nos demonstraram nas últimas vezes oportunidades muito interessantes. Todas as últimas vezes que ele tocou nesses patamares aqui, foi o fundo da movimentação, né? A gente consegue enxergar isso claramente. E aqui foi o fundo da movimentação, aqui também foi fundo da movimentação, onde ele estava exatamente na mesma região. Aqui também, exatamente na mesma região. E a gente vem mais uma vez de encontro com essa região, assim como foi aqui atrás. A gente já traçou isso algumas vezes. Todas as vezes que ele toca nesse local, depois a gente vem com uma movimentação de alta, mesmo que se for para cair. Por exemplo, aqui, olha, ele subiu para depois cair mais. Então, no curto prazo, a opinião nossa é que ele vai dar uma recuperada, mesmo que seja para fazer uma pernada de queda aqui e fazer aquele ombro, cabeça a ombro, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer algo parecido com isso. Beleza? Bitcoin feito, então agora a gente vai olhar um pouco o longo prazo de algumas altcoins que, na nossa opinião, estão interessantes. Tem várias altcoins que já estão testando fundo pela terceira, quarta vez e eu tô aproveitando esses últimos dias realmente para fazer aquele famoso DCA. Galera que é membro aqui do canal, que tem acesso à comunidade, viu que eu fiz algumas compras na semana passada, quando a gente tava no meio da queda. Vou fazer mais algumas compras nesses próximos dias, justamente porque tem algumas altcoins que estão interessantes. Vou trazer 3 altcoins aqui, então deixa seu like aí pra fortalecer. Tô aproveitando esse momento de mercado, né, que as altcoins estão dando uma caída, para aproveitar para comprar as blue chips. Que seriam as blue chips? Seriam as altcoins maiores. As maiores já estão numa baita promoção. Uma delas que eu quero mostrar aqui para vocês, obviamente, é a própria Matic. Olha só como é que Matic já veio testar esse local algumas vezes durante o bear market, né? E ela novamente está nesse local. Ela já tocou aqui uma vez como fundo nessa região, né, gente? É toda uma região. Tudo bem que em algum momento ela chegou a vazar para baixo e já voltou em V rapidamente aqui para cima. Depois ela começou a subir, caiu, tocou exatamente nesse local e a gente está revisitando pela terceira vez esse local. Como se realmente fosse um local aqui que ela está utilizando como fundo, pelo menos temporário, né? A gente consegue enxergar aqui embaixo também o RSI de Matic em zona de sobrevenda no semanal. Então esse local que ela está nesse exato momento, para mim, já é um ótimo local para acumulação. E a gente já consegue enxergar aquele padrão de fundo, né? Seria bater fundo aqui, dar uma subidinha, voltar, retesta, retesta. Então fica meio que uma lateralidade. Outra que está bem interessante, na minha opinião, que também é uma blue chip, é a AVE. Olha só esse local de acumulação. As baleias que gostam de AVE estão acumulando bastante nesse local. Já tocou uma, duas, três, e é a quarta vez que a gente fecha aqui um candle semanal exatamente nessa região. Essa é uma região ótima para acumulação de AVE para longo prazo, tá? Outra que também está bem parecida é a própria Chainlink. A Link também, outra blue chip do mercado. Olha como é que tá naquele local de acumulação de fundo, né? É aquele final de bear market, aquela região lateral chata, tá um ano, a gente já tá um ano nessa lateralização, nessas altcoins. Mais uma vez também tocando em local de compra. A gente consegue enxergar exatamente o mesmo com o Uniswap. Perceba que eu só estou mostrando blue chips aqui nesse vídeo e todas as blue chips também com o mesmo padrão de lateralidade em fundo, assim como o Ada Cardano fez lá no último ciclo. A gente vê que não existe força compradora suficiente para estourar acima essa lateralidade, mas ao mesmo tempo entra a venda e começa a entrar compradores novamente e fica nessa lateralidade, né? Os compradores e os vendedores meio que guerreando. A sardinhada vendendo para as baleias que querem comprar nessa região de fundo. E a gente está vendo isso acontecer com várias altcoins. Citei 4 aqui, que na nossa opinião são ótimas altcoins, estão interessantes para longo prazo e vale a pena ficar de olho nesse gráfico semanal, porque todas as vezes que elas tocam nessa região foram momentos de oportunidade e mais uma vez está tocando nesse exato momento. Fechou, rapaziada? Deixa o like aí, aqui é conteúdo infinito, domingo, todo dia, do nada o vídeo acaba.